Provérbios, capítulo 1, nós vamos ler versículo 5 e o versículo 6. Provérbios 1, 5 e 6. Glória a Deus. Provérbios 1, 5 e 6. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Tem NVT, não tem, Diogo? Coloca ela aí para nós. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e dos seus enigmas. Você crê que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Eu queria que você imaginasse e vesse comigo uma cena, enquanto eu descrevo ela para você. Um mergulhador que se prepara para explorar as profundezas do oceano. Ele está equipado com um traje especial, com um tanque de oxigênio, pronto para descobrir um mundo subaquático cheio de maravilhas. À medida que desce, ele se depara com coisas sensacionais que na superfície ele não via. Ele se depara com corais vibrantes, peixes coloridos, exóticos, e até mesmo naufrágios antigos. Cada metro que ele desce revela novas belezas e segredos que nunca poderia ter imaginado e não poderia ser visto na superfície. Não poderia ser visto em águas rasas. No entanto, se mergulhar, se esse homem decidir mergulhar, ir mais profundo, ele vai ver o suficiente. Mas se ele não mergulhar profundamente e decidir voltar, ele vai perder a chance de explorar as maravilhas que ainda estão por vir. O que acontece? No profundo, há muitos segredos. E a cena é bonita, né? Há muitas maravilhas. Há coisas, criaturas que habitam as águas mais profundas. Mas se o mergulhador parar de descer, ele vai deixar de explorar isso. Isso vai ser um impedimento para ele aprofundar o seu conhecimento. A sua experiência vai ser limitada. Assim também, a nossa jornada com Deus. Se a gente decidir ficar no raso, a gente vai deixar de experimentar muitas coisas belas, extraordinárias. Se a gente decidir ficar apenas na superfície, no raso, sem muito envolvimento, sem muito crescimento, sem muito comprometimento, a gente vai ficar limitado e não vai usufruir de tudo aquilo que a gente pode descobrir na presença de Deus. A nossa jornada de fé é assim. Nós não podemos parar de aprender, não podemos parar de buscar profundidade e conhecimento de Deus. Nós precisamos ir profundo.
Se a gente ficar no raso, a gente simplesmente vai ficar arranhando a nossa superfície da fé. Olha, se eu for dar um tema aqui para a minha mensagem, geralmente eu não falo o tema, mas todos os meus sermões eu coloco lá no topo dele o título e a referência bíblica. Eu diria que quem para de aprender, para de crescer. A vida da gente deve ser de constante aprendizado, para que a gente continue crescendo. Você conhece gente que nas esferas normais da vida, como profissional, por exemplo, passa ano, entra ano, várias fases da vida, várias estações passam, e a pessoa permanece do mesmo jeito? A pessoa não avança, não melhora, não adquire conhecimento, parou no tempo. A pessoa, como pessoa mesmo, como alguém social, familiar, a pessoa não avança, não cresce, não amadurece, vive repetidas vezes, nos anos após anos, a mesma coisa. A nossa vida precisa avançar. Então quem de fato para de aprender, ele para de crescer. O conhecimento é um tema recorrente no livro de Provérbios. Nos versículos que nós lemos aqui, quem me ouve diz amém. Nos versículos que nós lemos, nós somos lembrados da importância de aprofundar continuamente no conhecimento e na orientação. Olha o que o texto começa dizendo no versículo 5, olha, que o sábio, ele não está dizendo que o bobo, que o idiota, né? Não, ele está dizendo que o sábio, ele não diz que o tolo, ele diz que o sábio, peraí, até aquele que já tem alguma sabedoria, ele precisa ouvir alguém mais sábio, ele precisa aprender. Diga comigo, não há limites para o saber. Diz que quando a gente chega a um determinado momento que diz assim, olha, eu não preciso aprender mais, é porque a pessoa já está pronto já para morrer. Porque a vida da gente é uma vida de aprendizado. Nós precisamos aprender. E os versículos que nós lemos aqui mostram isso. Nós precisamos avançar. A verdade é que quem para de aprender também para de crescer e estaciona a sua vida em um lugar que Deus não quer que esteja. Deus não quer você estacionado. Deus quer que você avance. Todas as áreas da sua vida, Deus quer que você melhore. Deus quer que você cresça. Deus quer que você evolua. Deus anseia que cresçamos em sua palavra. Deus quer que cresçamos no conhecimento dele. Deus quer que cresçamos. Olha o que diz a sua palavra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos. Olha, e conhecer ao Senhor. Prosseguir aqui está falando de um ato contínuo. Está falando aqui de algo que tem continuidade, de algo perseverante, de algo que tem uma espécie de uma engrenagem, não é algo parado, estático, engessado. Há uma evolução, há algo em andamento. Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero refletir aqui com você sobre essa verdade e entender como podemos aplicar isso em nossa vida. Para continuar crescendo e nunca parar, devemos considerar aqui os seguintes pontos. Primeiro, sempre há algo novo a aprender. Diga isso. Versículo 5. O sábio que os ouvir, ou seja, o sábio aqui, Salomão estava dando uma introdução aqui ao livro,
E ele vai falar aqui de algumas coisas, de muitos princípios práticos. E o que ele estava dizendo é isso: olha, quem dar ouvido a esses princípios práticos, o sábio que ouvir esses princípios práticos, se tornará ainda mais sábio. O versículo 5 começa dizendo assim. Olha aqui, Provérbios considera sábio o indivíduo que ouve e se deixa ensinar. Isto é, aquele que se dispõe a ouvir mais e falar menos. Não o sabichão, incorrigível. Eu já disse aqui algumas vezes, eu vou repetir. O discipulado, ele tem mais a ver com o discípulo do que com o mestre. Quem discipulou João? Jesus. Quem discipulou Pedro? Jesus. Quem discipulou Judas? Jesus. E olha a diferença. Pedro aceitou, errou na vida? Ok. A questão ali não era errar. A questão, ponto-chave ali, era disposição para acertar os erros. Então nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter essa disposição para ouvir mais e falar menos. Às vezes é o contrário, não é? Às vezes a gente quer falar mais e ouvir menos. Tem gente que para você conversar com ela, com essa pessoa, quase você tem que de vez em quando mandar ela calar a boca para poder te ouvir, porque ela não para de falar o tempo inteiro. Fala. Não é? Nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir é importante. Esse versículo nos convoca a ouvir os sábios. Aqui não é ouvir qualquer coisa. Irmãos, a gente ouve tanta coisa, tanto barulho, tanta coisa que não edifica, não é? O mundo hoje está assim. Você acessa as redes sociais, quanta coisa que não acrescenta nada. Olha, a coisa mais importante que nós temos na vida é o tempo. O tempo não volta. O tempo é algo mais precioso. Há um provérbio antigo que diz que o tempo é dinheiro. Eu digo para você, o tempo é mais valioso do que toda a prata e ouro que existe no mundo, porque o tempo não volta. Esse dia de hoje é único na história. Nunca mais você viverá esse dia de hoje. 15, né? Hoje é 15 de agosto de 2024. Nunca mais. Nós vamos ter, eu espero que tenhamos todos nós, glória a Deus, o dia de amanhã, que também será único. O tempo não volta. Então nós não podemos perder o nosso tempo. Esse versículo convoca os sábios a ouvir os conselhos. Ouvir conselhos implica em reconhecer que não sabemos tudo e que sempre há algo a aprender. Sempre tem algo para a gente aprender. Nós aprendemos com os erros, nós aprendemos com os acertos, nós aprendemos uns com os outros, nós aprendemos na palavra de Deus, nós aprendemos com a vida. Há muita coisa para a gente aprender. Para que essa realidade se concretize em nossas vidas, contudo, é necessário que sejamos humildes o suficiente para admitir nossas limitações. Ei, você precisa admitir, e eu também preciso admitir, que tem gente melhor do que nós na área do conhecimento. Que tem gente que nós precisamos nos assentar para ouvir essas pessoas. Que tem gente que sabe mais do que eu, e eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ter essa humildade. Que se faltar isso em mim, eu vou ter problema e eu não vou avançar, eu não vou crescer, porque eu vou parar de aprender. Quando falta humildade para aprender, eu paro de crescer. Eu preciso entender que há pessoas mais experientes do que eu. Quando a gente é mais jovem, a gente tem essa mania, né? A gente ouve ainda mais a geração que está surgindo agora, essa turma que está aí na adolescência, na juventude, que vai ouvir falas do pessoal que está mais velho, e não, fulano de tal está ultrapassado, já está, gagá, já está caducando. Meu filho, essa pessoa tem experiência de sobra
para te passar, para te falar. A pessoa mais velha já passou um caminho. Não significa que você, ao ouvir a pessoa mais velha, você não vai errar. Não significa que agora a pessoa que está mais velha, ela também não erre. Não é isso. Mas existem coisas que a gente que está mais novo pode deixar de errar ao ouvir alguém que já passou no caminho que a gente ainda não passou. Lá em casa, de vez em quando, alguém de lá quebra a cara e lá na frente fala assim: se eu tivesse ouvido, mas agora já foi, né, filho? Quebrou, não ouviu. Essa semana mesmo eu ouvi de alguém lá em casa, né, Mical? Fala amém? Alguém ouviu assim: meu Deus do céu, não sei onde é que eu estava com a cabeça, tinha que ter te ouvido. Eu falei: pois é. Então agora vê se você aprende com isso, e nas outras coisas que eu falar com você me escuta, para não cometer o mesmo erro. Então é isso, a gente precisa ter humildade. Esse processo exige um esvaziamento do nosso orgulho. Gente, você sabe que existe dentro de nós uma partícula de orgulho, e isso é herança lá do pecado plantado dentro de nós. E o orgulho também pode ser chamado aqui, só para te assustar um pouquinho, o orgulho pode ser chamado de síndrome de Lúcifer, síndrome maligna. O orgulho tem origem em Lúcifer. E aí assim, o orgulho às vezes fala mais alto, mas a gente, para aprender, a gente precisa abrir mão do orgulho. A gente precisa abrir mão daquilo que a gente acha que sabe. A compreensão, e ter a compreensão de que a sabedoria é um recurso valioso que deve ser constantemente buscado. Tiago disse o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Essa versão que eu citei aqui é a NA. Peça ao Senhor. Está faltando sabedoria? Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Lembra lá de Salomão? Salomão já não era bobo, porque alguém para fazer um pedido desse já tem que ter uma esperteza. Deus falou com ele assim: me pede o que você quer. O que você anseia? Eu vou te dar. Ah, Senhor, eu quero ter sabedoria. E Deus deu para ele. Então é isso, se nos falta sabedoria para lidar com as nossas demandas da vida, falta sabedoria para lidar com circunstâncias da vida, falta sabedoria para lidar com questões da sua família, com questões da sua fé, com questões do seu trabalho, peça ao Senhor, que o Senhor te dá liberalmente. Ou seja, Ele está dizendo que não há limite. Se você estiver disposto, o Senhor vai te enriquecer com sabedoria. Essa passagem de Tiago nos lembra que Deus é a fonte de toda sabedoria e que devemos buscar a sua orientação nessa busca por aprendizado. Ao pedirmos ao Senhor por sabedoria, reconhecemos a nossa dependência dEle e abrimos nossos corações para receber o conhecimento que nos ajudará a crescer. Precisamos crescer, gente. Pense nisso. Nós precisamos crescer. Todas as áreas da nossa vida, nós precisamos crescer. Precisamos melhorar. Você trabalha numa área, estude, melhore, busque ferramentas, aprimore isso. Hoje à tarde eu estava falando com o Gilberto sobre isso rapidinho aqui nos corredores. Nós precisamos disso. Nós precisamos investir em nós. Nós precisamos adquirir conhecimento e crescer. Essa busca contínua pela sabedoria divina nos capacita a lidar com as lutas da vida. Quanta gente se dando mal repetidas vezes nos mesmos problemas, porque não aprendeu nada com os erros que essas pessoas mesmas cometeram. Os problemas vêm, acontecem repetidas vezes, a pessoa vai e quebra a cara do mesmo jeito. Ô meu filho, você vai ficar nessa até quando? Você vai ficar se dando mal, quebrando a cara nisso até quando? Você precisa aprender, você precisa crescer. Quando as nossas lutas não nos permitem enxergar os propósitos de Deus, precisamos pedir pela perspectiva de Deus. Sabe qual é a perspectiva de Deus? Sabedoria. A perspectiva de Deus nos dando sabedoria, nós vamos olhar para todos os cenários da nossa vida com uma visão melhor.
às vezes a gente olha para as circunstâncias, principalmente para os problemas, a gente olha com uma visão muito limitada. E a gente tem a tendência de olhar para as lutas, para as adversidades, com um olhar negativo, com um olhar pessimista, com um olhar de coitadismo. Oh, meu Deus do céu, parece que eu nasci só para sofrer, não sei o quê. Tente olhar as circunstâncias pela ótica de Deus. A sabedoria vinda de Deus nos permite enxergar as circunstâncias que estão à nossa volta pela visão de Deus, pela ótica de Deus. Deus não quer que enxerguemos nem as nossas lutas pela nossa própria visão, porque a nossa visão é limitada. Até nas lutas, meu filho, Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Você crê nisso? Então aproveite as lutas para você crescer, para você melhorar, para você avançar. Podemos aplicar esse conhecimento de maneira prática e viver de forma que glorifique a Deus em tudo o que fazemos. Segundo ponto que nós precisamos destacar aqui, que crescer nos ajuda, ou melhor, que aprender nos ajuda a crescer, dentro daquilo que eu já tinha falado aqui, mas avançando um pouco mais. Sempre há algo novo a aprender. A parte final do versículo 5 que nós lemos diz: o sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. O que é isso, gente? Há algo novo sempre para a gente aprender. Provérbios considera sábio o indivíduo. Eu acho que eu me perdi aqui, peraí. 2. É a parte final do versículo 5. Põe aí para mim, ô Arão. Quem tem entendimento receberá orientação. Olha lá. Quem tem discernimento obterá orientação. O que é isso? A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o crescimento deve ser contínuo. Primeira coisa, sempre há algo novo para aprendermos. Segunda coisa, o crescimento deve ser contínuo. Você não pode parar. Você não pode estacionar. Isso nos ensina que mesmo aqueles que já possuem discernimento e conhecimento são chamados para buscar mais. Olha, eu estava conversando outro dia com alguém, até no polo que eu estava ministrando em Malacacheta. A gente saiu para almoçar. E eu falando com um pastor. Vamos comparar aqui. Um advogado, por exemplo. Quantas coisas, gente, que mudam todos os anos. De leis, por exemplo. Que o advogado precisa estudar, aprimorar, acompanhar. Porque senão ele vai ficando para trás. Daqui a pouquinho não consegue mais nem trabalhar. Então é preciso estudar. Olha na área da medicina. Quantas descobertas surgem todos os anos. Quantos equipamentos tecnológicos novos que surgem todos os anos. Quantas coisas que começam a ser tratadas de maneira diferente todos os anos. Então é preciso que esses profissionais, o advogado, o médico e outras coisas, a turma, eu estou falando aqui para pessoas aqui que lidam com a área do ensino, quantas coisas que você precisa aprimorar sempre, porque vai mudando o currículo, vai mudando as coisas, vão mudando a maneira de aplicar, as pessoas vão mudando, os métodos também precisam mudar. E o pastor? Também. E você, que me ouve aqui, 99% dos cultos, você precisa também. Você precisa avançar. O crescimento deve ser contínuo. Primeiro, sempre há algo novo para aprender. Segundo, conhecimento deve ser contínuo. Crescimento deve ser contínuo. Avançar deve ser continuamente. Nada acontece no automático, gente. Nada acontece no automático. Essa história de que, vou falar aqui na minha área, vou abrir a Bíblia, no versículo que cair onde eu vou pregar. Gente, isso é coisa de gente preguiçoso.
Isso é coisa de gente que não tem ideia. Eu passei aqui para mim pregar agora aqui, 30 minutos, vai ser minha fala. Então está quase fechando já. Eu passei hoje a parte da manhã e um pedaço da parte da tarde, até umas 3 horas, preparando o que eu ia falar aqui. É trabalhoso. Não tem nada fácil. Nada acontece com mágica. Você não vai se tornar um profissional na mágica. Você precisa aprender, avançar, crescer, estudar, buscar. Você não vai se tornar um cristão com um conhecimento bíblico profundo se você não resolver ler a Bíblia, meu filho. Vim para a escola dominical, ouvir a palavra de Deus, ouvir pregadores, ler bons livros. Nada acontece no automático. Outra coisa, há um processo. Nada acontece da noite para o dia. Em algumas falas eu acho exagero, mas enfim. Alguém falou para mim aqui outro dia: pastor, eu estou querendo chegar no seu nível. Eu acho que é exagero, mas eu falei, eu tenho 22 anos que eu estou nessa, lendo Bíblia todo dia. Não passa um dia sem eu ler Bíblia, nenhum. Todo dia buscando alguma coisa, estudando alguma coisa, lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. É contínuo, gente. Nada acontece no automático. Tem que ter paciência. Exige paciência. Vou contar um negócio aqui para vocês. Esse teclado aqui é nosso pessoal da nossa família. Eu comprei esse teclado alguns anos atrás. Eu tinha uma vontade de aprender a tocar, Narges. E porque eu passei muita raiva às vezes no lugar que eu ia pregar. Botava alguém para cantar no final da mensagem, e a pessoa cantava uma música que não tinha nada a ver com a mensagem que eu preguei, e bagunçava o fechamento da mensagem toda. Eu falei, eu vou aprender a tocar 2 músicas, e já está bom. Aprender a cantar e tocar, gente. Olha para você ver que pensamento que eu estava nele. E aí, eu pensei, eu vou aprender a tocar, e eu navegarei, já está bom, é um corinho antigo, todo mundo sabe, e termina com qualquer mensagem, dá para terminar desse jeito. E aprendo a cantar um outro aí, vou ver. Mas no final da história, eu não tive uma coisinha, que aí eu não tenho vocação para isso. Paciência. Não deu. E eu fiz umas aulas com um camarada que toca muito. E no final da história eu não aprendi, foi nada. Exige paciência, meu filho. Tem que ter paciência. É um processo, dedicação, disposição para aprender. Eu acho muito mais fácil ler um livro dessa grossura assim do que sentar para, sabe? É mais fácil para mim. Então, naquilo que você se propõe a fazer, você precisa avançar. O crescimento deve ser contínuo. É um caminho que demanda tempo, esforço, mas gera maturidade. E se tratando das coisas espirituais, gera vida plena com Cristo. Nas palavras de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso nos lembra que o conhecimento espiritual não é apenas sobre adquirir conhecimento. O crescimento não é só sobre adquirir conhecimento, envolve relacionamento, envolve vida com Deus, implica reconhecer a bondade de Deus, reconhecer o favor de Deus, submeter a misericórdia de Deus em nossas vidas, enquanto crescer no conhecimento nos leva a entender mais a sua palavra. Olha, enquanto que crescer na graça nos aproxima dele no relacionamento, crescer no conhecimento nos faz entender melhor os propósitos dele. Não só o propósito dele de maneira geral e ampla, mas o propósito dele também na nossa vida. E isso é crescer. O foco, como também a fonte do nosso conhecimento, sempre deve ser Cristo. O nosso foco deve ser Cristo. A nossa busca deve ser Cristo. O texto bíblico diz: você vai comer, você vai beber, isso deve ser feito para a glória de Deus. Até uma coisa simples para nós, natural, que todo dia a gente faz. Só não faz se estiver passando mal.
não é? Eu espero que todo mundo aqui tenha comido hoje mais de uma vez. O brasileiro é um dos povos que mais tem refeições diárias. Vocês sabem disso, né? Nós comemos demais, né? E falou que é crente, gente, aí já viu. O negócio assim é a abundância, glória ao Senhor. Então é isso. Até nisso, naquilo que é normal para nós, façamos tudo para a glória de Deus. Cresça na graça e no conhecimento. Pedro disse aos seus leitores que deveriam crescer e ficar atentos, a fim de que não fossem levados pelos erros dos perversos e nem perdessem a firmeza. Nisto, nós somos confrontados a buscar uma vida que reflita a glória de Deus. Uma vida que nos faça avançar com crescimento contínuo, que gera em nós fé, que gera em nós firmeza, que gera em nós confiança. Irmãos, olha para mim aqui, as lutas não podem abalar a sua fé. A provação não pode abalar a sua fé. Gerou um problema na sua vida, você não pode sair da presença de Deus por causa de luta. Pelo contrário, você precisa correr mais para perto de Deus. Gerou uma situação de dificuldade, você tem que correr para perto e não para longe. As lutas não podem nos afastar. E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Crescendo na graça. Graça fala de comunhão, fala de relacionamento, de vida próxima. Crescendo na graça. Crescendo também no conhecimento. Fala de saber o propósito. Fala de ter discernimento. Fala de saber o que é que Ele tem para nós. E isso deve acontecer de maneira contínua. E aqui eu termino. Sempre tem algo novo para aprendermos. O crescimento deve ser contínuo. E por fim, ainda tem um tópico aqui ainda. Por fim, é preciso aplicar tudo o que aprendemos. Tiago disse, não sejam apenas ouvintes, mas também praticantes. Ouvir por ouvir, gente, não resolve. Olha o versículo 6 que nós lemos. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O que é isso, gente? Olha que coisa interessante, escute aqui. Quando Jesus contava as parábolas, Regina, geralmente a gente diz assim, por que Jesus usava esse método de contar parábolas? As parábolas não eram um método usado apenas por Jesus. No Antigo Testamento nós temos algumas parábolas. Os mestres judeus gostavam de usar parábolas como forma didática de ensinar. Mas Jesus usava as parábolas, não era só para facilitar o entendimento. Jesus usava as parábolas para dificultar também. Tinha hora que Jesus contava uma parábola para esconder a verdade de quem ele não queria que conhecesse aquilo que ele estava falando. Tanto é que em alguns momentos Jesus foi preciso explicar para os próprios discípulos as parábolas que ele contava. E aí o texto diz, olha, adquira conhecimento, cresça, ouça os sábios, para você aprender a discernir as parábolas, para discernir os provérbios, para entender os enigmas. O objetivo final do aprendizado não é apenas acumular conhecimento, mas é aplicar esse conhecimento de forma prática e sábia. Entender provérbios e parábolas significa ter habilidade de aplicar a sabedoria de Deus em situações diversas da nossa vida. Jesus declarou em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Gente, o conhecimento liberta. O conhecimento abre portas. O conhecimento abre portas. O conhecimento transforma. A afirmação de Jesus de que a verdade não é apenas intelectual, mas é também transformadora. A nossa vida, de todos nós que aqui está,
foi transformada de alguma maneira quando as verdades de Deus entrou no nosso coração. Por que você acha que os países mais fechados e radicais, as ditaduras do mundo, bloqueiam o povo do conhecimento? Vocês sabiam que na Coreia do Norte, que é tida aí como a ditadura mais severa do mundo, o povo da Coreia do Norte é ensinado que as pessoas nos Estados Unidos moram todo mundo na rua e passa fome? Os norte-coreanos acham que a nação deles é a nação mais rica do mundo, e que os Estados Unidos, que aí é o inimigo número 1, é a nação mais pobre, e que as pessoas passam fome na rua. Por quê? Aí bloqueia tudo, bloqueia rede social, bloqueia televisão, bloqueia tudo, não tem acesso a nada, para manter o povo preso. Mas o conhecimento liberta. Quando alguém resolve ultrapassar a linha, quando alguém resolve ter um conhecimento, descobre alguma coisa diferente, a pessoa muda. O conhecimento liberta. O conhecimento abre prisões. Nós estávamos presos. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Você já viu gente que a mensagem está ali? Você abre a Bíblia e mostra, está aqui, meu irmão. Olha aqui, leia aqui. A pessoa olha, a pessoa lê, e no final ela não consegue entender, ela não consegue acreditar, ela não consegue ver, porque há uma prisão, há uma cadeia que prende, há uma cegueira espiritual. Mas quando a luz resplandece, oh aleluia, é por isso que o nosso Deus é Deus de luz e não de trevas. Paulo estava perdido nas densas trevas da sua radicalização religiosa. O texto diz que quando ele encontrou com Jesus, Nádice, a luz brilhou diante dele, ele caiu como cego. A luz foi tão resplandecente, Terezinha, Jesus, que ele ficou cego uns dias, porque a luz resplandeceu e ele entendeu que era Jesus que falava. Sabe o que é isso? O conhecimento, a verdade, a sabedoria é libertadora. Isso revela para nós. Isso não é um conhecimento apenas intelectual, mas transformador, revelador, libertador. O conhecimento das verdades de Jesus em nossas vidas nos permite viver de forma plena e livre. Portanto, ao aplicarmos esse entendimento que adquirimos, não apenas crescemos, mas também experimentamos a verdadeira liberdade que vem de Deus. Sabe o que o homem lá fora fala de nós? Você na igreja? Você é trouxa? O pastor ficar mandando a sua vida, você tem que ficar lá dando conta da sua vida. Você? Não, isso aí é uma prisão. Eu prefiro ter aqui minha vida livre. Prefiro viver aqui e ir para onde eu quiser. Gente, não tem ninguém proibindo ninguém de ir em lugar nenhum. Agora é o seguinte, é porque eu sou livre, eu faço a minha escolha de só ir no lugar onde o nome do Senhor é honrado. Só ir no lugar onde o nome do Senhor é engrandecido. Não há uma prisão. Não foi de uma prisão para uma outra prisão que o Senhor nos tirou. Se entrarmos para o lado do radicalismo religioso, nós vamos sair de uma prisão pecaminosa e entrar numa outra prisão da religiosidade. Mas antes o Senhor nos tirou da prisão do pecado, daquilo que nos escravizava, daquilo que nos oprimia, e nos deu a liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres. Somos livres, 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 livres. Oh, aleluia! Somos livres.
Conhecimento, aprendizado é uma jornada contínua que exige humildade, esforço constante e aplicação prática. Estamos sendo confrontados a ouvir, crescer e aplicar o conhecimento. Guarda esse dia de hoje. Daqui a um ano, faça um retrospecto na sua vida. Você precisa estar melhor do que hoje. Você precisa estar melhor. Você precisa ter avançado. Você precisa ter crescido, melhorado. O tempo passa muito rápido. Outro dia mesmo que eu fiz 18. Agora já estou com, deixa eu ver. Eu ia falar 19. Agora eu estou com, não te interessa também não. Que eu estou. Alguém falou para mim essa semana, pastor, você está novinho, está até nascendo cabelo. Estou mesmo, gente. Eu estou tomando uns remédios para nascer cabelos. Estou mesmo. A Nezinha desses dias estranhou que eu cheguei no evangelismo com a cara desse tamanho assim. O remédio que eu estou tomando me fez engordar uns quilinhos, Nezinha. Não, mas é um regime aí. A gente precisa avançar, o tempo passa depressa. Outro dia mesmo você tinha 15, meu filho. Lembra? As irmãs aí, ó. Lembra aniversário de 15 anos, aquele negócio todo? Valsa, que trem todo, não sei o quê. Pois é, já foi, meu filho. Viu, Rayane? O tempo passa. Você precisa crescer. Você precisa avançar. Não há tempo a perder. Perder tempo é desperdiçar oportunidades. Quem para de aprender, para de crescer. Hernandes Dias Lopes disse que quanto mais conhecermos a Cristo, mais cresceremos na graça. O conhecimento de Cristo é a raiz, graça é fruto. Que sejamos então como árvores plantadas junto às águas, sempre crescendo e frutificando para a glória de Deus. Canta aí. Você pode ficar de pé comigo?